Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Nossa conversa hoje é com o deputado estadual Napoleão Bernardes, que é do PSD. Napoleão, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Alexandre, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, sempre bom estar aqui no Informe. Obrigado. Essa entrevista foi gravada na segunda-feira, dia 26, pela manhã. Deputado, nós vamos fazer um balanço do seu mandato e também falar um pouco sobre política local e estadual, mas nesse domingo aconteceu uma manifestação em São Paulo, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de manifestação que aconteceu lá na Avenida Paulista. Olha, em primeiro lugar, o pressuposto. Todo mundo defende democracia, todo mundo defende as liberdades, não há quem de boa fé que esteja na política que não defende esses princípios. O princípio do Estado Democrático de Direito, das liberdades individuais, dos direitos fundamentais. Então, isso é o pressuposto. Agora, eu acho que essa briga Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, querer ideologizar tudo, acho que isso é uma grande perda de tempo para o Brasil. Porque isso não põe comida na mesa de ninguém, isso não gera um emprego, isso não resolve um problema da vida real. Eu vejo que tem muita discussão, especialmente em nível nacional, de ideologia para cá, ideologia para lá, coisa abstrata, discutir o sexo dos anjos. E isso não atende, na verdade, à expectativa da vida real das pessoas. O Brasil precisa de emprego, de renda, de oportunidade, de boa qualidade na educação, de bom atendimento na saúde, de uma segurança pública efetiva. São os problemas da vida real. O que eu sinto falta e vejo até com tristeza, a política em nível nacional, ela está muito nivelada por baixo nesses assuntos abstratos, nessa história aí do sexo dos anjos, quando a vida real está passando ao largo. Então, acho que é uma desconcentração de energia que acaba sendo ruim porque os debates produtivos para o Brasil, eles ficam infrutíferos. Bom, eu até coloquei num dos questionamentos com relação ao balanço do seu mandato, era que a gente percebe nesse primeiro ano na Assembleia Legislativa que a tua atuação não tem uma postura ideológica dentro do mandato. E na Assembleia Legislativa também tem uma divisão bastante forte entre bolsonaristas e petistas, muita gente se manifestando para redes sociais com pouco efeitos práticos. É mais ou menos isso que tu tem pautado a tua atuação lá na Assembleia? Eu tenho uma certa vivência na vida pública, né? Já passei por mandato de vereador, 2 mandatos de prefeito, agora deputado estadual. Tive vitórias, tive derrotas e o que eu sinto e caminho muito por Blumenau, pela região, por Santa Catarina. Eu vivo o dia a dia da comunidade, vivo o dia a dia das pessoas, seja em Blumenau, seja no estado. E as pessoas têm expectativas sobre problemas da vida real, os problemas efetivos da vida real. Então eu tenho procurado pautar um mandato dessa forma. Hoje em dia, tem muito oba-oba, né? Tem muita gente que joga para a plateia, joga para a torcida. Isso não resolve a vida de ninguém. Então, ao invés de ficar buscando aí curtida em rede social, eu tenho buscado trazer resultado real para a vida prática das pessoas. E aí posso fazer também um testemunho, no geral, em relação à Assembleia Legislativa. Que a gente vê em Brasília, na Câmara dos Deputados, o que mais gera notícia? É convocação de ministro para gerar oba-oba, é tapa de cá, tapa de lá, literalmente falando, e é aquela discussão do mundo abstrato. E aqui em Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, a gente tem percebido, eu tenho notado e testemunhado e vivido, debates da vida real das pessoas e medidas legislativas que contribuam para a vida real das pessoas. Então eu estou muito satisfeito no mandato de deputado estadual, porque pela minha atuação pessoal eu tenho conseguido tratar de coisas concretas, coisas reais e no geral, como regra geral, na Assembleia Legislativa a gente tem conseguido fazer realmente um debate propositivo de coisas que estão dando efeitos concretos na vida da população. Então estou muito feliz em relação a isso. Vamos discutir algumas pautas do seu mandato para depois também falar de alguns projetos importantes que o senhor também acabou participando na Assembleia Legislativa. O que o senhor considera desse seu primeiro ano de atuação que foi mais marcante dos seus projetos, de iniciativas do seu mandato? Olha, Gonçalves, eu acabei atuando numa área da defesa do bolso do contribuinte. Eu também tenho adotado muito a linha de gestão, né, de que a gente não tem que buscar aumentar a arrecadação do Estado para fazer frente às necessidades de investimento através de aumento de impostos. Acho que essa é uma fórmula ultrapassada, burra, que é um tiro no pé. A grande fórmula para melhorar a arrecadação é desenvolvimento econômico, é gerar oportunidades, é criar um ambiente de competitividade que permita mais empresas, mais empregos, mais oportunidades. Então eu tenho trabalhado numa linha e tem dado resultado, eu estou muito feliz com essas conquistas e essas entregas efetivas, é de defesa do bolso do contribuinte. Então, por exemplo, lei já está em vigor, já está valendo. Desde janeiro,
Nunca mais ninguém em Santa Catarina vai pagar o IPVA do carro ou da moto acima da inflação. Só para dar um exemplo muito pontual, em 2021 teve uma aberração, quase que criminosa, um assalto, um achaque ao bolso do contribuinte. Em 2021, a inflação no Brasil já foi alta, 10%. E o IPVA, que é o imposto estadual do carro, da moto, aumentou 33%, o triplo de uma inflação já alta. Aí fiz uma pesquisa e o que eu constatei? Nos últimos 21 anos, em 9 vezes, o IPVA havia aumentado acima da inflação. Então a gente conseguiu viabilizar uma lei, limitou ao teto da inflação, ou seja, o IPVA nunca mais em Santa Catarina vai custar acima da inflação. Golaço para o contribuinte. Segundo, a gente conseguiu, apresentou um projeto de lei e o governo acabou incorporando numa lei do próprio governo a ampliação do parcelamento do ITCMD, imposto chatinho que as pessoas descobrem no momento difícil da morte de alguém que gera herança, uma separação, um divórcio com partilha de bens, alguém quer fazer uma doação em vida, né, para já preparar a sucessão aí para algum ente querido. É um imposto caro, o deputado não pode mexer na alíquota do imposto, mas o ITCMD em Santa Catarina pode chegar a 8%, é uma das alíquotas mais altas do Brasil. Então, na alíquota o deputado não pode ter iniciativa de mexer. A gente conseguiu mexer no parcelamento. E aí, fruto de uma iniciativa nossa, aumentou de 12 para 48 meses. Então, não salva a lavoura, mas que ajuda uma barbaridade, ajuda. Então, aumentou de 12 para 48 meses. Outros 2 golaços nessa área de impostos. Um que tem a ver com o dia a dia de qualquer cidadão catarinense, como o IPVA, por exemplo. Foi coisa do nosso mandato e eu fiquei muito orgulhoso dessa conquista. Por volta de outubro, mais ou menos, a gente percebeu no nosso mandato de que tinha uma lei de 30 anos atrás, que é a lei que instituiu em Santa Catarina a cesta básica. Às vezes a gente acha que a cesta básica é aquela cesta que a gente compra no mercado para fazer uma doação para alguém. Sim. Mas juridicamente falando, cesta básica é uma lei estadual que estabelece uma lista de produtos que tem 41% de abatimento do ICMS, 41% menos de imposto. Em Santa Catarina são 23 alimentos nessa categoria. Então, literalmente falando, é o arroz, o feijão, todas as carnes, farinha, ovo, macarrão, até café e erva mate. E por aí afora. Tudo isso, há 30 anos, paga 41% a menos de ICMS. E o que a gente percebeu em outubro? Que essa lei feita há 30 anos atrás, em 94, tinha uma data de validade. Tinha um artigozinho final. E esse artigozinho final dizia, olha, essa lei deixa de vigorar no dia 31 de dezembro agora, que passou de 2023. Ou seja, estava uma contagem regressiva, uma espada sobre a cabeça. Fui o primeiro deputado a alertar sobre isso, fiz emendas a projetos de lei do governo para levantar esse assunto. A gente conseguiu uma mobilização na sociedade, na imprensa, na Assembleia. Em dezembro, o governador então mandou para a Assembleia a renovação, a prorrogação daquele benefício. O governo disse que ia fazer, o senhor se antecipou. Mas até outubro ninguém tinha tocado no assunto. Mas porque outubro, sim, novembro... Eu me lembro que a gente relatou essa informação e o governo imediatamente disse, não, nós estamos pensando em fazer. Mas era outubro, ninguém tinha tocado no assunto. Né? O tema pelo menos estava morto, sim. O governo não tinha tocado no assunto. Cobramos em outubro, cobramos em novembro, tanto é que o projeto de lei do governo só veio em dezembro. Mas que bom que veio, né? E eu realmente reconheci aí a ação do governo. Então isso foi em relação à cesta básica. Então a gente garantiu que do dia para a noite, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, não houvesse um aumento automático de 41% no imposto dos alimentos da cesta básica. E o mesmo a gente conseguiu em relação a bares e restaurantes, porque também no dia 31 de dezembro ia expirar, deixar de vigorar uma lei que entrou em vigor na época da pandemia, e com essa lei deixando de valer na prática, bares e restaurantes iam aumentar 100%, ia dobrar o imposto. Uhum. E aí não é em prol do bar e do restaurante, é dos empregos que eles geram e também do custeio, do custo de vida do contribuinte. Porque muita gente aí vai almoçar no buffet aquilo, no prato feito, né? Enfim, tem que tomar o café na padaria por causa do trabalho, né? Enfim, tem que alimentar a família, do dia para a noite ia custar o dobro do imposto de bares e restaurantes. Conseguimos essa medida também. Então, em resumo, né, para dar alguns exemplos aí da área tributária, a gente conseguiu de fato ter grandes ganhos concretos da vida real das pessoas, fruto do trabalho do deputado estadual. Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso. E também teve alguns projetos importantes do governo do estado, como por exemplo a Universidade Gratuita, que o senhor também teve uma participação. O senhor está contente com esse projeto, que realmente é um projeto muito importante, mas que, como toda pauta, também tem
pontos a serem questionados. Muita gente fala que boa parte do dinheiro acaba indo para a medicina, com pessoas, e acaba diminuindo a chance de pessoas de outros cursos entrar, diminuindo a oferta para mais pessoas. Qual é a sua avaliação sobre o projeto e se tem como avançar ainda mais? Eu fui um dos embaixadores e um dos advogados de defesa desse tema, rodei o Estado, passei por todas as universidades comunitárias de Santa Catarina, a gente liderou a frente parlamentar em defesa das universidades comunitárias e óbvio que todo projeto novo tem arestas a aparar e é só no andar da carruagem que eventuais problemas vão sendo identificados e aí é natural que vão ser corrigidos. Então ele entrou em vigor no segundo semestre do ano passado, já atendeu alguns milhares de estudantes. Então ele entrou em vigor com, entre aspas, o mínimo de atendimentos. Aí esse ano já tem mais vagas, ano que vem mais vagas e 2026 mais vagas ainda. Então é um programa que é gradativo e vai aumentando ano a ano o número de alunos contemplados. Como princípio, o programa é extraordinário, porque hoje realmente muitos alunos, eles optam pela sua faculdade e por via de consequência para sua carreira, para sua profissão, que vai ser para uma vida inteira, não pela vocação, mas pela condição que o bolso tem de pagar. Então é muito triste limitar o sonho de alguém, cercear o sonho de alguém. Então o princípio do programa é extraordinário, é o governo investindo para que as pessoas possam realizar o seu sonho genuíno e efetivar a sua vocação verdadeira. E aí com contrapartidas para as instituições e para os alunos. Então o aluno beneficiado vai prestar serviços, entre aspas, para o Estado, porque na prática é para a população da região dele, da qual ele é oriundo. E as universidades também vão ter contraprestação para as suas comunidades, ou seja, tem um desenvolvimento regional ali envolvido que é muito interessante. Para dar um exemplo bem pontual, uma das críticas que há ao programa é que se valoriza o ensino superior e não a educação básica. Sim. Mas o programa também beneficia a educação básica, por exemplo, garantindo que nas universidades comunitárias, que em Santa Catarina são de excelência, professores da rede básica possam fazer mestrados e doutorados gratuitamente para aprimorar ainda mais a sua formação, ou seja, já é um ganho em relação à educação básica. E o segundo ganho em relação à educação básica, que a gente já pode falar na sequência, é o ensino profissionalizante, que foi um golaço. Mas quanto à universidade gratuita, o programa é bom, o princípio é extraordinário, muitos milhares de catarinenses vão ser beneficiados, vai ter uma transformação efetiva do desenvolvimento regional. Mas no final do ano, a gente fez uma audiência pública com estudantes, com as próprias universidades, com o governo, e uma série de percepções elas foram elencadas. Uma delas é essa, de que mais da metade dos recursos está concentrado em 25% dos estudantes, que são aqueles que optaram por medicina. O próprio critério de acesso dos alunos não estava sendo exclusivamente pelo chamado índice de carência. Índice de carência, né, enfim, traduzindo em miúdos, né, é aquela pessoa que mais precisa do ponto de vista financeiro. Esse não estava sendo critério exclusivo, então estava acontecendo também algumas distorções. Pessoas que têm mais necessidade financeira deixaram de ser contempladas por outras que tinham menos necessidade financeira. Então essas correções, algumas já foram efetivadas, outras estão sendo efetivadas. Então ao longo aí da andada do programa, a gente vai corrigir esses ajustes pontuais. Quais são as pautas da Assembleia Legislativa que o senhor visualiza para esse ano e quais são as pautas que o senhor quer trabalhar para esse ano? Eu vou continuar trabalhando firme naquilo que fiz no primeiro ano de mandato, da defesa do bolso do contribuinte, a defesa por justiça tributária. Olha o efeito que isso gera. Aí não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa do governo. No final do ano, a Assembleia aprovou um projeto de lei para garantir que quanto mais uma determinada empresa aérea atendesse o estado de Santa Catarina, mais ela teria um benefício fiscal relacionado a querosene. O que isso garantiu na prática já? Santa Catarina, por exemplo, garantiu um voo entre Santa Catarina e Panamá. E por que o Panamá? O Panamá é o maior, chamam de hub, né? É o maior destinatário do mundo de passageiros para irem para outros países. Então, via Panamá, se tem um acesso direto a 32 países do mundo. Então, Santa Catarina agora tem um acesso direto ao Panamá e via Panamá, 32 países do mundo com uma entrada mais direta. Isso já é fruto dessa conquista, que é uma iniciativa do governo, mas com aval da Assembleia Legislativa. Voos regionais já estão aumentando. Agora, por exemplo, em Chapecó já tem mais voos regionais, seja para o estado, seja para os estados vizinhos. Olha que dado curioso que a gente às vezes nem imagina. Carga, transporte aéreo de cargas.
2023, Brasil, houve uma redução de 1% no volume global de transporte aéreo por cargas. Em Santa Catarina, aumentou 25%, fruto dessas medidas que são importantes. Santa Catarina tem linhas diretas, por exemplo, do transporte de cargas entre Santa Catarina e Estados Unidos e vários outros países do mundo. O aeroporto, o terceiro aeroporto que mais faz voos internacionais, que mais tem passageiros internacionais, o primeiro no Brasil é óbvio, é Guarulhos. O segundo no Brasil é meio óbvio, que é Rio de Janeiro. O terceiro podia ser Salvador, podia ser Porto Alegre, podia ser de várias capitais muito populosas. Qual é o terceiro aeroporto do Brasil que mais transportou passageiros internacionais? Florianópolis, né? Fruto justamente dessa ampliação das rotas. O governador Jorginho, no início do seu mandato, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei da reforma administrativa. E estou dando esse exemplo porque às vezes as pessoas veem a política, e especialmente a Assembleia Legislativa ou leis estaduais, como um troço distante e que não tem tanto efeito prático. Mas olha o efeito prático. Lá atrás, reforma administrativa, o governador teve uma ideia boa de dividir Secretaria de Infraestrutura, cuidar só de estrada, porque já é um volume grande de necessidade, e tem uma secretaria só para portos, aeroportos e ferrovias, que são os 3 modais que Santa Catarina estava engatinhando e que são estratégicos para a competitividade. E aí a gente aprovou na Assembleia, tem uma secretaria hoje só de portos, aeroportos e ferrovias, tem um craque lá que é o secretário Beto Martins, e olha o resultado, né? Dei um apanhado. Esses dias eu estava em Correia Pinto, capa do jornal local de Correia Pinto, um avião na capa. Correia Pinto tem aeroporto, fruto dessas medidas tem voo diário para Campinas. A cidade de Correia Pinto comemorando 25 mil passageiros no ano pelo aeroporto de Correia Pinto. Então, todo mundo que é da Serra, por exemplo, tem uma ligação direta com o Brasil e a partir dali com o mundo, que é com Campinas. Então, uma cidade pequena como Correia Pinto comemorando 25 mil passageiros. Isso tudo é transformador para a economia do Estado. Isso é resultado indireto de medidas legislativas, que às vezes o governo tem iniciativa, a Assembleia aprova e a sociedade como um todo ganha. Com relação à avaliação da sua relação com o governador, com o governo Jorginho Melo, como é que o senhor vê que o governador tem lidado com a Assembleia Legislativa? O senhor já fez em 2, 3 casos, o senhor fez elogios ao governador Jorginho Melo, se bem que em alguns momentos a gente percebe claramente que o senhor tem uma postura de oposição a eles, lembrando que o seu partido está se criando um desenho de antagonismo com relação ao PL por conta das eleições, não de divergências insanáveis, mas de serem adversários, que está se desenhando que PL e PSD estarão em polos opostos e em quase todas as cidades catarinenses nessa eleição e provavelmente em 2026 na disputa para o governo do Estado. O PSD, eu sou líder da bancada, a nossa bancada tem 3 deputados, o deputado Mário Mota, Júlio Garcia e eu lidero a bancada do PSD e a gente tem uma postura de independência, mas é uma bancada que tem muita responsabilidade. E eu fiz uma análise, logo que o ano voltou na Assembleia, eu promovi um almoço para os deputados da bancada, né, e a gente fez uma análise e essa análise foi minha. Nós da bancada do PSD, nos projetos estratégicos do governo, os projetos importantes do governo, o governo pôde contar com 100% da presença dos deputados em plenário, da nossa bancada, e 100% dos votos favoráveis aos projetos estratégicos do governo, por uma postura de responsabilidade. A gente tem independência em relação ao governo. O próprio informe já noticiou, fiz muitas críticas pontuais a determinadas políticas públicas. Mas nas votações dos temas importantes, entre aspas, para o governo, mas que na verdade são para a sociedade, a gente tem 100% de votos favoráveis. Na prática é mais que o PL, o partido do governador. Por exemplo, bem aleatório, reforma administrativa. A gente não só votou a favor, 100% da bancada, quanto defendeu. Eu próprio fui defender o que aparentemente seria impopular, que seria o aumento do número de secretarias. Mas eu entendi que ter uma secretaria específica para portos e aeroportos era inteligente e os resultados se demonstraram. Para o perfil da agenda econômica de Santa Catarina, ter uma secretaria específica de ciência e tecnologia se tem demonstrado importante e eu defendi isso. 2 exemplos, entre aspas, de uma medida impopular, né? Para quem quer jogar para a plateia é fácil, estão aumentando o número de secretarias. E eu fui para a linha de frente defender. E o governador nomeou 2 caras capacitados para as secretarias, que é o Beto Martins no Portos e Aeroportos e o secretário Fett na Ciência e Tecnologia. E realmente tem sido bom para o Estado. Então a gente votou a favor da reforma administrativa, a gente votou a favor das transferências especiais voluntárias, que foram um mecanismo seguro para colocar dinheiro direto no município. E a nossa bancada conseguiu, pela relação municipalista que tem, e aí eu tenho um papel importante nisso, por ser o vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais, de
incluir nesse texto do governo medidas a mais em favor dos municípios. Então a gente votou a favor e contribuiu para o aprimoramento do texto. Na universidade gratuita, quem mais defendeu e foi para a linha de frente fui eu próprio, né, e a Assembleia aprovou, e a nossa bancada em 100%. Enfim, dei alguns exemplos pontuais e então posso assegurar, todos os projetos importantes para o governo, a nossa bancada foi 100% a favor. A gente tem mais votos a favor do governo do que a própria bancada do governador. Teve um dia, não é aumento de imposto, é só uma questão de fórmula de cálculo. O nomezinho é complicado, tem a tal da monofasia dos combustíveis, que é só uma fórmula de fazer o cálculo do imposto do combustível. E precisava de uma medida provisória. Alguém do governo me pediu às 8 da manhã, às 10 da manhã eu estava na CCJ relatando a favor, e eu liderei a votação a favor para o governo à tarde no plenário, R$1 bilhão de arrecadação por ano aquela medida provisória representou. Então, a nossa bancada é independente, mas olha, o governo tem que agradecer muito a nossa bancada porque a gente tem sido realmente uma independência, mas com muita consciência de responsabilidade. Agora, ser a favor dos projetos do governo significa que a gente está a favor do Estado, o que nada impede, né, que o partido tenha o seu projeto próprio, se for o caso em 2026. Nesse momento o partido está olhando as eleições municipais. A gente tem um conjunto agora de filiações nesse período da janela partidária e eu não tenho dúvida, né, e vocês vão noticiar com certeza, porque são fatos notórios, o PSD vai ser o partido que mais vai ter mega eventos de filiação partidária ao longo desse mês, justamente pela, talvez, a nossa postura, né? Tem gente responsável, mas é um partido equilibrado, por outro lado, é um partido que, acima de tudo, tem seriedade. A gente na Assembleia deu bons exemplos, né, de coisas a favor das pessoas, e os nossos prefeitos são prefeitos que entregam resultado. Então a gente está muito animado com o crescimento partidário. Então vamos pegar esse gancho aí e trazer para a nossa aldeia aqui em Blumenau, para uma situação que o senhor conhece bem. O senhor foi prefeito 2 vezes, disputou 2 campanhas para prefeito e nós estamos aí nessa fase de organização aqui em Blumenau. O seu partido, PSD, está fechadinho com o Novo, não tem volta, é isso? A gente tem um acordo PSD e Novo nível estadual. O PSD vai apoiar o Novo em Joinville, a reeleição do prefeito Adriano, e vai apoiar a eleição do Odair Tramontim em Blumenau. Então, sendo bem claro, né, isso já é também público e notório, né, isso é uma combinação estadual e a gente acredita muito na candidatura do Odair Tramontim, que é preparado, foi meu professor e é alguém muito bem quisto aqui pela nossa comunidade. Na promotoria ele passou pelas mais diversas áreas, então ele conhece a fundo a cidade, é sério, é alguém preparado, é probo, íntegro. Então a gente está nessa candidatura por um ajuste estadual dos partidos, mas também pela nossa convicção, né, de que a gente está num bom caminho. Então a gente vai estar com o Novo tanto em Joinville quanto em Blumenau. Deputado, eu sei que a política é muito dinâmica, mas do outro lado, provavelmente do lado que vai ser adversário do Partido Novo, está o prefeito Mário Hildebrand, né, que na verdade lhe sucedeu, seguiu o seu projeto enquanto prefeitura num primeiro momento. Está a vice-prefeita Maria Regina Soares, que foi uma aliada de muito tempo, e muita gente do PSDB, que o senhor sempre teve ali. Eu sei que o senhor teve divergências com a cúpula do PSDB, mas o senhor sempre teve uma relação muito boa com os tucanos, se eu não me engano, 18 anos lá dentro, não? Ou mais. Então tem toda uma história. Como é que fica isso, né? Como é que as pessoas dizem, teve tempo inteiro com um grupo e agora está com outro? Bom, eu estou no PSD já há bastante tempo, né, e a gente respeita as diretrizes partidárias. A oxigenação, a alternância, ela é positiva, né? O Tramontim tem uma série de predicados, uma série de virtudes, né? Então foi uma combinação estadual, foi um acordo estadual, mas que me deixa muito, muito confortável pela pessoa que é o Odair Tramontim. Óbvio que tenho muitos amigos em outros partidos, né, que também almejam aí candidaturas. A gente respeita e deseja sucesso a todos. Não é uma questão de preferir A ou B, né? Tem uma conjuntura partidária estadual que é maior que essa, mas estou muito à vontade por realmente acreditar na capacidade do Tramontim e às vezes na política tem os momentos, né? Eu penso que esse é o momento do Odair Tramontim ser o nosso prefeito. Como é que é, para encerrar, como é que é assistir
de camarote, né? Você vai estar ali nessa disputa, você não vai estar olhando, não vai estar inserido, seu nome não vai estar nas bocas ali, que sempre acontece durante uma campanha eleitoral. Como é que é esse sentimento? Olha, tudo tem seu momento, né? Já tive o momento, né, do protagonismo nas candidaturas, né? E agora como deputado, penso que como deputado a gente consegue ajudar muito a cidade a trazer recursos, a trazer investimentos, além das leis que valem para Santa Catarina como um todo. Então acho que, né, a gente tem a condição de ter um bom prefeito aqui, né, e manter o deputado lá para continuar a trazer recursos, para continuar a trazer investimentos, né, e vou estar muito feliz, né, caminhando aqui ao lado dos nossos candidatos, e assim pela região, e assim pelo Estado, né, enfim, hipotecando o nosso apoio, a nossa credibilidade àquelas pessoas que a gente conhece e que a gente acredita. Eu estou, como dizem, né, estou de boa. Então, teve um momento, né, das candidaturas, agora tem um momento do apoio, e a gente tem que saber qual é o nosso momento, né? Tem momentos que a gente está mais na cena, mais na vitrine, momentos menos, né? Então eu tenho paz de espírito em relação a cada momento que eu vivo. Deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, obrigado pela tua entrevista aqui, bom ano de trabalho. Eu que agradeço, Alexandre, um abraço a todos, excelente ano. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima!